Assim, uma das minhas teses de mestrado é por que você não deve investir em ações, tá? E no porquê você não deve investir em ações, existe uma coisa que o economista David Ricardo descobriu, que foi a divisão do trabalho. E é justamente o que você está falando. Ele tem expertise nessa área médica dele. No investimento em ações, ele não tem expertise nenhum. Então, na divisão do trabalho, é muito melhor você terceirizar para um bom gestor de fundo de investimento. Porque no momento que você divide o trabalho, você se aplica no que você faz melhor. Nem todo prego serve para levar martelada, né? Exatamente. E os conselhos de internet, normalmente, eles são conselhos genéricos para todo mundo. Para a população, né? E aí, pode falar mal do produto A e B, e nem sempre esse conselho é para todo mundo. E nem sempre indicar o produto A e B também é para todo mundo. Por exemplo, investir em ações e fundo imobiliário não é para todo mundo. Com certeza absoluta não é. Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med, o podcast da sua jornada médica. E hoje eu vou trazer uma pessoa aqui para falar sobre um assunto muito relevante para você como médico, para sua carreira. E nós temos certeza que com a estruturação financeira que você vai fazer, em um determinado momento você vai se deparar com a necessidade de ter um profissional como esse na sua jornada, na sua vida, né? Aron Brito, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceito esse convite, viu, cara? Obrigado, Felipe. Obrigado, amigo. Tô aqui na sua terra, né, cara? Sim, com certeza. Fazia tempo que a gente não se via, né? Você falou ali que Fazia um encontrou o Marcelo, que fazia um tempo, já que você não via ele, mas a gente também, né? Acho que a gente não se vê desde 2020, 2020. Uruguai, a Antes última da vez. pandemia, foi Uruguai. A Exatamente. última viagem antes da pandemia. Foi a última viagem da pandemia. A gente chegou no dia que o passageiro número 1 chegou aqui no Brasil. Chegamos no mesmo aeroporto. É mesmo? Foi. A gente passou por ele. Ah, rapaz. O passageiro do Covid, número 1. Cara, eu demorei pra pegar Covid naquela época, não sei você, Eu mas... também demorei, mas eu fiquei gripado logo depois. A gente voltou gripado, então, Foi. porque eu fiquei ruim pra Foi. caramba, achei Todo que mundo. era. E a gente não pegou Covid. Não pegou. Realmente. Ô, Aron, obrigado mesmo, viu, cara? É um prazer ter você aqui. Sim. Eu sei que você tem uma agenda bem corrida, e então obrigado mesmo. Eu queria que, para começar, você contasse um pouco sobre quem é o Aron Brito, o que ele faz, como que ele pode ajudar os médicos aí na jornada financeira. Bom, eu sou assessor de investimentos financeiros, sou especialista em planejamento patrimonial, né? Então, basicamente, especificamente para o médico, o que é que a gente ajuda a fazer? A montar um planejamento para a aposentadoria. E esse planejamento é muito complexo, né? Demanda tempo, demanda que o médico se organize para ter uma capacidade de poupança e demanda a gente descobrir quais são as variáveis que vão afetar esse planejamento. Então, normalmente, a gente faz a primeira reunião de planejamento financeiro. Eu não olho qual é a carteira de investimento do médico. No início, eu peço para não olhar isso. A partir desse planejamento financeiro, a gente traça essas métricas e, a partir daí, ele traz a carteira de investimento. Porque o planejamento financeiro ele serve como projeto arquitetônico. E a carteira de investimento vai ser a engenharia que vai operar. Se a engenharia dele está desconstruída, está desorganizada, vai ter que voltar ao projeto arquitetônico e destruir o que tiver errado no planejamento dele, né? Nas finanças dele, na aplicação. Então, a gente vai fazer essa modificação de acordo com o que está no planejamento. Então, a gente evita qualquer tipo de conflito com o médico, né? Fala-se muito de conflito entre assessor de investimento e cliente, mas a gente tem um processo claro de planejamento financeiro que fica claro qual é a aplicação que você vai poder ter e qual é que você não vai poder ter no seu planejamento. Ninguém vai inventar uma aplicação fora disso aqui, desse projeto arquitetônico. Então, esse projeto arquitetônico é o que vai definir o que é que você vai ter de investimento, o que é que você não vai ter de investimento. E nessa hora que eu olhar a carteira do médico, eu já vou passar uma régua ali e tudo que tiver abaixo do que deveria ser vai ser cortado da carteira dele. Seja agora ou seja depois. Uma coisa que o pessoal gosta muito de fazer na indústria, infelizmente, as pessoas de internet, principalmente, e outros consultores gostam de falar mal de outros consultores. Mas é muito errado você julgar
um produto antigo por um produto novo. Quantas coisas evoluíram nas coberturas de seguro de vida de 10 anos para cá, né? Foi incluso muito mais coberturas, então não tem como você julgar um produto velho que o cara contratou há 10 anos atrás, um produto velho que o cara contratou há 10 anos atrás, com um produto novo de hoje. Não faz sentido você julgar uma taxa que o cliente contratou ali em 2019, meio de 2019, a 9,5% no CDB, e o CDI era 6%. Caiu para 2%, ficou em 2% aí um tempão, muito mais de um ano. E você chegar e julgar com a régua de hoje de 15% e dizer que aquele CDB foi uma má aplicação. Porque quando você rastreia no período, você vê que o CDB está acima do CDI, né? Então, não faz sentido você criticar produtos velhos com produtos novos. Então, não faça essa crítica e deixe isso claro para o meu cliente. Não vou criticar o outro assessor por isso. Vou criticar por coisas erradas. Coisas erradas terá. Infelizmente, tem profissionais com caráter duvidoso, tanto na assessoria de investimento como na medicina, né? E você vê que a internet ela chega chacoalhando tudo, né? Tem um monte de médico dando um monte de opinião polêmica na internet e um monte de médico mainstream contestando isso, né? Então, assim, a internet vem com todo tipo de opinião. Como em todo, né, cara? Na política, como tudo, na medicina, tudo, né? E o que eu noto é que a internet hoje em dia, ela capitaliza muito no sentimento negativo das pessoas. Então, assim, tudo que é negatividade, você coloca na internet porque alguma pessoa já passou por um momento negativo desse. Então, você consegue capitalizar a pessoa, você consegue capitalizar o sentimento e dizer assim, poxa, aquele médico não foi direito comigo, poxa, aquele assessor de investimento realmente me indicou fazer esse produto A, B ou C, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e realmente ter informação, confiar no profissional, né? Minha esposa gosta muito de dar opinião e fazer isso e aquilo outro, né? E eu digo, rapaz, confie no profissional. Se você contratou o profissional, confie no que ele está falando. Não é o chat GPT, não é a internet, não é o youtuber que vai saber mais. Sim. Né? E um aspecto interessante, né, do trabalho do planejamento, por trabalhar com planejamento financeiro, é que a gente entende, e teve uma coisa que você falou agora há pouco antes da gente começar a gravar que eu achei muito interessante. Nem todo prego serve para levar martelada, né? Então depende da realidade do profissional, Nem do tudo... tempo que ele tem, Sim. do prazo que ele tem até se chegar na aposentadoria, da realidade que ele tem como vivência, das necessidades da família, das nuances. Às vezes o cara, um casal sem filhos, às vezes é com filhos, enfim. Sim, muda tudo. Muda tudo, cara. Às vezes é o mesmo valor, mesma faixa etária, com a mesma perspectiva, mas que com uma visão diferente, ou porque tem filhos, ou está num momento que não tem filhos. Isso muda todo o planejamento. Muda tudo, exatamente. E os conselhos de internet, normalmente, eles são conselhos genéricos para todo mundo. Para a população, né? E aí, pode falar mal do produto A e B, e nem sempre esse conselho é para todo mundo. E nem sempre indicar o produto A e B também é para todo mundo. Por exemplo, investir em ações e fundo imobiliário não é para todo mundo. Com certeza absoluta não é. Não é. E eu lhe garanto aliás, todo mundo é quem paga a conta. E eu lhe garanto que gerindo recurso, há muitos anos, eu sou agente autônomo desde 2008. A maioria dos clientes é conservador. A maioria dos clientes não quer ter ações na carteira, não quer ter perda, não quer ter volatilidade na carteira. A maioria esmagadora, eu lhe digo assim, mais de 90%. Ô, Aron, no meu livro, eu fiz um estudo e eu não comparei, eu comparei índice com índice por 25 anos, entre índice Bovespa e índice Selic. No Brasil, a Selic ganhou por 300% de diferença. E o brasileiro, de uma maneira geral, a gente estava falando há pouco sobre isso, ele é exatamente o que você falou, é conservador. E um aspecto que eu trabalho no meu livro é que a pessoa ela precisa arriscar onde ela domina. E pouquíssimas pessoas têm tempo, têm a capacidade de dar o esforço necessário para aprender sobre investimentos multimercado, ações e fundos, essa complexidade desse mundo, e ainda conseguir ser bom no que ela estudou para fazer, você concorda? Absolutamente. Você parece até que leu o material institucional da minha empresa. Que eu coloquei cara, exatamente essa é a minha filosofia, cara. Exatamente. Tá escrito na nossa pasta, você vai dar uma olhada amanhã. Vou. Você até gostaria de ver isso.
E realmente você tem total razão. A pessoa tem que investir naquilo que ele domina. Você já tem muito risco na sua empresa. Você já é médico, você já empreende como médico. As ações que você investe já são as ações da sua empresa. O risco que você toma já é o risco daquele aparelho que você comprou. Você não tem que entrar no risco variável que você não domina de mercado de ação. Pronto, O cara. investimento tem que ser garantido. Ele não tem que ser variável. Já chega, variável já é a questão que você está no seu empreendimento pessoal. No caso, como a gente está falando de médico, empresas médicas. Você já tem já um consultório, você já tem já secretária para pagar, funcionário para pagar, aparelho que você está financiando para pagar com o trabalho, porque às vezes o financiamento é barato. Então, você já tomou todo esse risco. Não tem por que você, no seu investimento pessoal da sua aposentadoria, você tomar outro risco. Tá? E Então, um detalhe, não te cortando, mas sim. esse risco que ele tomou, ele domina. Gerencia Sim. e tá 100% do tempo ali focado naquilo. Exatamente. Pronto. Exatamente. E mesmo assim é arriscado. Agora imagina colocar o excedente disso aqui, o superávit disso, em um lugar que ele não domina, não vai ser ele que vai cuidar, não é ele que vai definir onde aplicar provavelmente, com base no... eu tô investindo em ações. Exatamente. Assim, uma das minhas teses de mestrado é por que você não deve investir em ações, tá? E no porquê você não deve investir em ações, tá completamente certo o seu raciocínio. Existe uma coisa que o economista David Ricardo descobriu, que foi a divisão do trabalho. E é justamente o que você está falando. Ele tem expertise nessa área médica dele. No investimento em ações, ele não tem expertise nenhum. Então, na divisão do trabalho, é muito melhor você terceirizar para um bom gestor de fundo de investimento. Porque no momento que você divide o trabalho, você se aplica no que você faz melhor. Ora, por que todo mundo não faz, por exemplo, assim, a sua própria comida ou limpa a sua própria casa? Com certeza ou você... cuida da sua própria saúde quando ele tem um problema. No caso, o seguinte... Não, eu quero fazer uma tarefa simples. Por exemplo, assim, eu tenho certeza que você faria uma faxina melhor do que a diarista que você contrata na sua casa. Você faria uma faxina melhor do que ela. Mas será que tá certo você fazer isso? Por mais que você faça melhor, porque você tem que entender que há um trade-off entre o seu tempo que você tem, quanto é que você pode agregar atendendo seus clientes e fazendo aquela faxina. Vale a pena você estar lavando sua roupa ou vale a pena você estar atendendo os clientes? Então você agrega muito mais valor aqui atendendo, mesmo que você perca um pouco aqui, que a faxina não seja tão de qualidade, mas você acaba agregando muito mais aqui. Então é muito melhor. Outra coisa também, esse é um fator, tá? Esse é um fator humano. Outra coisa também é o aspecto tributário. Você assume para si a responsabilidade tributária no investimento de ação. Quando você investe em ações, você assume para si a responsabilidade tributária. Quando você faz um CDB ou um fundo de investimento, a responsabilidade tributária é da corretora de investimento, não é do investidor. Então, isso já eleva um problema fiscal absurdo que você pode ter de cometer um erro. E você vai passar horas e horas fazendo essa declaração de imposto de renda e poucos contadores sabem fazer isso. Outra coisa também chama-se a eficiência tributária. Ora, se um princípio serve para todo mundo, serve para o rico, que é o chamado fundo de investimento exclusivo, que é você ter o seu imposto de renda diferido, ou seja, postergado o imposto de renda, no momento que você posterga esse imposto de renda, joga para frente, você não tem cobranças de come e cotas lá na frente. Então você vai passar 10 anos sem pagar imposto de renda dentro de um fundo exclusivo e vai pagar no final. Isso vai dar uma diferença grande de investimento. O fundo de ações ele tem a mesma característica do fundo exclusivo. Você não paga imposto até o resgate. Então você vai passar 10 anos sem pagar. E eu gosto de fazer o seguinte exercício com o meu cliente. Você tem 5 períodos diferentes, tá? E você tem uma carteira de ações e tem um fundo de investimento. Cada um dos dois dá 100% de retorno a cada período de 5 períodos. Então, quando você olha no final, o investidor ele vai perder. Por quê? No primeiro ano você começou com 100, foi para 200. O fundo foi para 200 e você foi para 200. Só que você vai ter que mudar a sua carteira de investimento. Você vai pagar 15% de imposto de renda. Então você vai ficar com 185 agora. Porque você pagou 15% sobre o lucro, que foi 100. 185. No segundo período, você teve mais 100% de retorno. O fundo está com 400 agora, de retorno, saiu de 200 para 400, e o investidor saiu de 185 para 370. E agora ele vai pagar imposto de renda sobre essa diferença de 185. Ao final de 5 períodos, se você ficar fazendo essa conta e tirando 15% do investidor sempre, que é o que ele pagaria dele rotacionar a carteira, e a gente está falando de uma carteira de adulto, não estamos falando de uma carteira de criança de 20 mil reais ali de isenção. A gente está falando de uma carteira realmente para aposentadoria, porque 20 mil reais você não vai se aposentar com canto nenhum. Então, no momento que você olha isso e olha o diferimento tributário do fundo, olha a diferença no final, tem uma diferença absurda
de rentabilidade entre uma coisa e outra. Então, assim, todos os mecanismos da bolsa é para o cara perder. A pessoa física ela vai perder. Você precisa performar mais do que um gestor top. Você vai ter a responsabilidade tributária. Você tem a questão da divisão do trabalho. Você está deixando de fazer o melhor, né? Então, assim... Cara, eu sempre falei sobre isso, mas eu nunca tinha essa elucidação do valor, como você trouxe agora. Uhum. Porque isso é muito, muito legal, né? A pessoa, ela não tem essa clareza. Ao passo que no negócio dela, e a primeira frase do meu livro, não sei se isso vai estar condizente com a sua filosofia lá do escritório, mas a primeira frase do livro é: não tem nada que te dá mais dinheiro do que o que você sabe fazer colocado em prática. Eu sei disso, mas você tem que estar coberto de razão tudo que você está falando. Só que isso não dá emoção. Tá? E o cara quer emoção. O cara quer emoção. Então o cliente ele fica me ligando dizendo assim: Aron, e quando é que a gente vai entrar na bolsa? A renda fixa aí bombando. Com taxa de 18, taxa de 15, taxa de nenhum. Sem risco nenhum. E o cara fica me ligando todo dia dizendo assim: Aron, mas quando é que a gente vai entrar na bolsa mesmo? Eu digo, rapaz, a bolsa tá parada há 5 anos, cara. Cara, eu achei que era só comigo que isso acontecia. Então assim, todo dia o cara liga perguntando isso. Mas Aron, e aí quando é que a gente vai entrar na bolsa, Aron? E quando é que a gente vai fazer uma fezinha, Aron? E eu digo como assim, se fosse um sorteio cara, mesmo, né, cara? Aí eu digo assim, velho, olha só. Se você chegar e botar 100 mil na bolsa hoje, e vamos dizer que você tem um resultado maravilhoso em um ano, vai pra 200 mil. Muda o que na sua vida? Vai mudar o que você vai comer? Vai mudar a roupa que você vai vestir? Vai mudar o carro que você vai dirigir? Vai mudar o quê? Vai mudar sua mulher? O que vai mudar? O que vai ser tão bom assim? Tipo assim, o que vai melhorar? Tipo assim, cara, se você sair de 1 milhão pra 2, muda o quê? Assim, precisa continuar indo nos mesmos lugares, cara. Pronto. Não vai ter essa mudança tão grande. Agora, o risco de você perder tudo é alto. E isso vai mudar. Aí muda. Isso muda. Você chegar de 1 milhão e ficar parado aí 5 anos, como a bolsa tá, muda muito. Demais. Certo? Passou 35% de inflação aí nesses 5 anos. Pronto. Ele perdeu, na verdade, assim, você perdeu muito. Se ele só mantivesse 1 milhão, ele tava perdendo. Se você não vendeu, já na baixa, tá? Exato, e já tomou um prejuízo. É o que geralmente faz, o cara acaba desistindo. Né? Me corrija. Tem 3 grandes investidores na Bolsa. Fundos instituídos, né? Institucional, estrangeiro e pessoa física. Pessoa física, certo. É isso que eu falei. Quem paga a conta? É porque se você... É porque, assim, na analogia dos americanos, você tem um grupo dos touros e os ursos. São os monstros que tem. E essas pessoas físicas aí são os porquinhos e os carneirinhos no meio de uma batalha de gigante, entendeu? Então, obviamente que eles vão ser, como diria meu amigo Renato 38, vão ser escalifados por esse povo aí, né? O urso vai passar garra na ovelhinha, no porquinho, e o touro também vai ser pisoteando todo mundo. Tem o urso. O urso e o touro. Tem os porcos, que é o povo ganancioso, e tem as ovelhinhas, né? As ovelhinhas que... São aquela galera que acredita dá uma chifradinha assim, um bodinho, né? Dá uma chifradinha e tudo mais, né? Que acredita na galera da internet. Acredita na galera da internet, então assim, é isso aí. Então assim, você tá no meio da batalha desses 2 gigantes. Você tem um investidor estrangeiro e institucional. Você vai ser esmagado por isso aí, que você tem dois profissionais grandes, com muito dinheiro, disposto a comprar e segurar por muito tempo. Você não vai conseguir segurar, muitas vezes, ali a bomba, né? Tipo assim, você vê, cara... Por exemplo, cara, gostei demais dessa ilustração. Você pega, por exemplo, assim, ó, Petrobras, Vale, o que o pessoal acha maravilhoso aí? Tipo assim, olha de 2008 para cá, obviamente que eu tô fazendo assim uma comparação ruim, porque de 2008 até 2016 a bolsa caiu durante 8 anos seguidos. A bolsa caiu, durante 8 anos a bolsa caiu mais de 50%. A bolsa só caiu. Passou quase 10 anos, uma década caindo. E quando você olha Petrobras, Vale, caíram 80%. E havia uma piada na época, o que ia chegar em R$5 primeiro, se era o dólar, se era a ação da Petrobras, se era outra coisa lá, alguma porcaria aí que se comprava na época, né? E tipo assim, então assim, a ação da Petrobras bateu abaixo disso. Então, quando você olha esses investimentos em longo prazo, não foi muito bom para a pessoa, né? Mas o investidor institucional pôde segurar, pôde comprar mais, pôde comprar barato, pôde muita coisa, né? E o estrangeiro também, né? E quem pagou a conta foi o porquinho. Foi a pessoa física, o porquinho e a ovelhinha. Exatamente, os amadores, né? Cara, que legal essa ilustração. Os amadores. É muito bacana mesmo. E é literalmente isso que acontece, né, cara? Exatamente. Cara, eles são destroçados ali. A galera nem percebe que eles estão ali.
cara, assim, se você não pode lutar, assim, na Idade Média você contratava um duelista pra você, se você não soubesse lutar. Poxa, contrata aquele gestor de fundo bom, cara. Não vai você, não. Não vai você pro combate, não. O cara tem vantagem tributária, o cara tem tempo, o cara tem conhecimento. Você não tem a responsabilidade tributária, você não tem nada disso. Ele já tá provado em combate. E aí você vai fazer... Por exemplo, assim, quando a gente fala em estratégia, a gente define muito assim o que a gente não vai fazer. E o que a gente decidiu lá no escritório, desde o início da fundação, foi o seguinte: a gente não vai ter mesa de operação de bolsa. Isso é o que dá mais receita para o escritório de investimento. A gente decidiu não ter isso. Isso aqui, a gente não vai ter isso aqui. Não temos desde o começo e não teremos nunca. Mesa de operação de bolsa e tudo mais. Porque é o seguinte, eu lhe digo assim, um agente autônomo de investimento, qual o histórico que ele tem comprovado para mostrar assim, que ele realmente acertou tudo? Né? Naquele período. Como é que você vai fazer esse tipo de operação? Como é que ele vai ganhar mais do que um gestor? Né? Então o gestor tem aquele histórico comprovado. Um agente não tem isso como comprovar. Eu tenho um bom histórico, mas eu tenho nos meus arquivos pessoais. Tá? Mas eu prefiro não ofertar esse tipo de coisa para o meu cliente. Eu não faço isso. Mesmo porque não convém na maioria dos planejamentos financeiros que a gente faz lá no escritório. Né? Não convém. Então, eu acho que não cabe isso aí. Cara, e como que você veio parar nesse mundo de investimento? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu li aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Né? Eu gostei muito daquele livro. E aquele livro me deu um norte na minha vida, né? Que era aquela vida de adolescente, né? Então, você estava lá na escola, cara. Então, eu devia estar no primeiro ano do segundo grau. E 15 anos, primeiro ano do segundo grau, e eu li o livro, gostei muito, aquele livro transformou minha vida. Então, o livro me deu algumas métricas, né? Eu tinha que estudar direito, contabilidade, economia, finanças Direito, contabilidade, economia, finanças e administração. Ele me deu essas 5 matérias para estudar. E aí eu já comecei a pensar que tipo de faculdade eu faria. Se eu fizesse administração, era 4 anos. E com mais 2 anos eu formava em contabilidade também. Então, 6 anos eu formava em administração e contabilidade. A grade de administração é muito... isso é um bom conselho para o pessoal que está querendo estudar, né? Então, assim, a grade de administração é muito misturada. E com mais 2 anos você pega a contabilidade também. Que, segundo o Pai Rico, era a linguagem dos negócios. Então, eu achava que isso era muito importante. Quando você olha a grade de economia, é muito mesclada, parecendo com administração e contabilidade. Mas é um pouco mais diferente porque tem microeconomia 1, 2, 3 e 4, macroeconomia 1, 2, 3 e 4, e tem econometria e alguma coisa a mais. Mas é pouca coisa. Quando você olha realmente o líquido disso aqui, é o seguinte: a administração é basicamente 1 ou 2 livros. Contabilidade é dominar um bom livro de contabilidade básica, um livro bom de análise de balanço. Né? Eu não tenho eu tenho mais de 10 de cada um, tá? Dessa mesma matéria. E economia é um bom livro completo de economia, um bom manual primeiro de micro e macroeconomia, de introdução à economia, de micro e macro. Então, assim, eu olhei que, tipo assim, poxa, são poucos livros para estudar de cada matéria dessa. E quando eu olhei para direito, eram 8 livros de direito civil grossos. Eram 4 livros de direito empresarial grande também. Eram 2 livros de direito tributário grande. Então eu olhei assim, eu disse, poxa, essas matérias de direito não tem nas outras faculdades, então eu vou fazer a faculdade de direito e vou me especializar nessas aqui ao longo do caminho. E assim eu fiz. Quando eu me formei em direito, eu me formei em 2010, mas quando você chega lá no meu escritório, você vê meus diplomas em finanças em 2006, em 2007, em 2008, você vê eu me tornar CPA 10 e 20 lá em 2006, logo quando começou as certificações do CPA, que era Ambid, não era nem Ambima ainda, era a Associação Nacional dos Bancos de Investimento. Então, então, eu fui fazendo essas certificações, fui me certificando no mercado, fui estudando paralelamente, me tornei agente autônomo em 2008, antes de me formar. Em 2010 Aí eu me formei na faculdade de Direito. E então eu já saí com essa base. E finanças você não tem um curso universitário, você tem um MBA, né? Só que eu já estava com uma base tão grande que quando eu olhei para os MBA, e isso é muito ruim às vezes, porque assim, o MBA é Master in Business Administration. Sim. Você não é mestre em nada sem você ter 10 mil horas de estudo naquela coisa. Sem você ter 10 anos, talvez, de trabalho naquela coisa, né? Eu lhe conheço já há muito tempo. Eu sei que você já está há muito mais de 10 anos fazendo isso que você faz.
E quando a gente tem esse tempo, a gente começa a desenvolver teorias próprias. Sim. Quando você for lá no escritório, eu vou lhe mostrar 8 teses de mestrado diferentes, minha. Então, todas originais. Então, o que acontece é o seguinte, é que quando você olha a grade de currículo do MBA, ele se vende muito como, tipo assim, ó, tantos por cento que fez nosso MBA aqui, vira presidente, tantos por cento são analista, tantos por cento são... E eu ficava assim com medo daquilo, eu disse, meu Deus, eu vou ter que gastar, na época era 50 mil reais num curso desse, e agora, como é que eu vou pagar isso? Senão não vou ser ninguém, e ficava naquela angústia, entendeu? E, poxa, é 24 horas de cada matéria, você não vai ser ninguém com aquilo ali. Nada, você não vai ser nada com aquilo, é tudo marketing, é tudo mentira aquilo ali. Tudo mentira. Se você se dedicar, você vai vencer. Uma vez teve um debate, tá? E nesse debate, colocaram um cara do outro lado do MIT. Eu fiquei com medo, entendeu? Só que eu parei e pensei comigo aqui. Eu disse assim, rapaz, é o seguinte. A Amazon me deu o título de mestre acadêmico. A Amazon. De tantas horas de leitura que eu tenho no aplicativo dele. Então, tipo assim, eu tenho mais de 10 mil horas de leitura no aplicativo da Amazon. Então, assim, que porra nenhuma. Esse cara tem um MBAzinho de 600 horas, eu vou acabar com ele. E foi dito certo. Eu fui lá e destruí ele no debate, que depois de ele apanhar tanto, ele teve que chamar um amigo dele pra cima do palco. E aí apanhou os dois. E depois vieram apertar minha mão, dizendo que eu era muito bom de debate, né? Então, assim, se você tiver vontade de garra, cara, você aprende qualquer coisa, né? Meu pai foi... Ele passou em primeiro lugar no concurso de juiz federal em várias regiões do Brasil. Passou na primeira região, que é Brasília, passou na região de São Paulo, passou na região de Recife, que eu acho que é a segunda. Passou em primeiro, nessas 3. E eu sempre vi meu pai sentar e estudar. Meu pai não fez curso, não fez mestrado, não fez nada. Passou em primeiro lugar em todos os concursos que ele fez. Que legal. Só que ele ficou só 1 ano e meio como juiz. Nem isso ele quis saber. E voltou pra advocacia. Então, assim, é isso, cara. Com esforço, com dedicação, com estudo, com autodidatismo, você chega lá. E aí a sua jornada foi aprender tudo isso, aí você começou você falou que você trabalha hoje não por dinheiro, mas por propósito. Sim. E você começou a enxergar esse propósito mais na linha de como assessor de investimentos. Você lembra dessa questão de propósito, inclusive, que teve um caso de uma cliente, né? Uma cliente aí de 15 milhões, 15, 17 milhões, que eu até liguei para você e pedi sua ajuda. Eu disse, ó, essa cliente não tá atendendo, ela tá gastando dinheiro todo mundo que chega para ela pede alguma coisa, ela vivia com 20 mil reais por mês, ela teria a oportunidade de viver agora com 75 vitalício, e ela tá fazendo um estrago no patrimônio dela, né? E ela tinha batido uma métrica de... Ela chegou a estar com 17 milhões e 600 lá em 1 ano e meio, entrou com 15, bateu 17,600. E em 4 anos ela caiu para 8 milhões e 800, que ela começou a gastar o dinheiro todo. E eu liguei para você lembra disso? E disse, ó, Felipe, eu acho que não compensa eu ter uma cliente dessa aqui que vai detonar o dinheiro todo e depois ela pode me acusar de alguma coisa, de dizer que sei lá o quê, que eu não orientei ela bem. Ou, tipo assim, ela tá estragando minha obra de arte, entendeu? Eu tô pintando um quadro e você tá estragando. Então, assim, eu não quero. Então, assim, você não vê assessor recusar cliente. Então, eu já fiz isso Ainda com mais vários esse clientes volume. grandes. Eu já fiz isso com vários clientes grandes. Tipo assim, realmente pedir pro cliente se retire, porque não dá, cara. Não dá pra gente trabalhar dessa forma. Eu acho que é o seguinte, que não importa se o cliente é grande ou pequeno. Se ele quiser meu trabalho, ele vai ter toda a minha dedicação. Mas se ele não quiser, é melhor ele procurar outro lugar. Se quer meu trabalho, aceite como ele é, né? Vai ser bem feito, vai ser de coração, vai ser com muito carinho, muito amor, muita dedicação ali. Eu me dedico muito e você sabe quanto eu sofro quando eu perco um cliente por algum motivo, entendeu? Quanto eu fico assim sentido, que até você me falou, né, que é o trauma do médico que o paciente morre, né? Mas eu tenho isso porque meu cliente, ele é para ficar comigo 30 anos junto comigo. Ele não vai ficar numa transação. Ele vai ficar 30 anos ali, a gente vai ser amigo. Quando coisas boas acontecerem na vida dele, eu vou ser uma das primeiras pessoas que ele vai me ligar. E quando coisas ruins também acontecerem, eu também vou ser uma das primeiras pessoas a saber. Normalmente, muito quando eles ficam grávidos, né, o casal, eu sempre sou uma das primeiras pessoas a saber, sem ninguém do grupo saber, né? Quando eles vão se mudar de país, alguma coisa assim que ninguém pode saber, sempre eles me ligam, conversam muito comigo, né? Uma decisão importante. Então,
eu acabo ficando sabendo, e eu sempre sou convidado para todos os batizados, casamentos e festas e tudo mais. E isso é uma grande honra, você ser uma pessoa de alta confiabilidade, né, de uma família, né? E esse é meu propósito, né? É ser a pessoa que você pode realmente confiar. Meu propósito é este, ser a pessoa de confiança. Nosso trabalho, ele é um trabalho de muita proximidade, né? Eu estava falando agora há pouco aqui com o Marcelo, a gente trabalha numa área sensível, né, das pessoas, e a gente entra em alguns âmbitos ali muito pessoais do casal, essas questões aí, a gente acaba sendo às vezes até terapeuta, né, desses clientes. E eu gosto disso, Aron. Eu gosto disso, porque isso acontece também comigo, né? Quando eles têm uma gravidez, estavam programando, tem gente que fica ansioso, né? Mas a gente sempre é os primeiros a saber por quê. Acontece muito rápido, né? Depois, quando definiu, então esse planejamento ele precisa ser efetivado. Sim. Eu não sei se você já ouviu, mas eu ouvi isso há algumas semanas, cara, até me emocionei, que um cliente que estava numa situação delicada financeiramente e a gente veio, resolveu as questões assim, de uma maneira relativamente simples, né? Pelo problema que ele estava, para ele era muito grande, mas a gente resolveu, ele falou para mim que eu era uma resposta de orações ali, cara. Eu fiquei emocionado também. E de fato é isso, né? O nosso trabalho ele vai muito a fundo nisso, né? Sim. Eu já tive esse tipo de mensagem também. Tem muito legal. algum caso assim muito que você gosta de compartilhar, que você poderia compartilhar com a gente? Positivo, assim, de alguns clientes que já chegaram nesse resultado, que estão com você há bastante tempo, Sim. que você já faz isso há muito tempo também. Sim, tem muitos casos desse tipo, realmente, da gente tirar a família de uma situação de dívida, de um problema, né? Não é minha especialidade tirar o pessoal de dívida. Normalmente meu cliente já chega com patrimônio, ele já quer investir. Já seria um estágio pós o seu, né? Você conserta a pessoa... Para depois ela ir para você. Exatamente, né? Então já seria um estado pós, né? Mas que vai acompanhar por muito tempo. Então, assim, sim, a gente já teve muito caso assim, emblemático. Caso de filhos assim com problemas de saúde. Então, assim, da gente arrumar... fazer um planejamento assim, muito bem feito para que esse filho tenha segurança para sempre na vida. Então, isso foi muito legal. Esse tipo de planejamento que a gente já fez algumas vezes, né? Pais que têm filhos assim com algum problema, com autismo, com qualquer coisa, né? Então a gente já fez esse tipo de organização muito boa e realmente emociona muito a família quando a gente faz esse tipo de trabalho. É um trabalho que eu gosto de fazer. E então, assim, essas orações aí, sim, já tivemos bastante isso. Isso é muito gratificante, cara. Isso é a melhor coisa que tem. É a parte mais importante, coisa, né? Mais importante. Legal. Acho que quem tá ouvindo assim, às vezes, pensa que a gente tá só falando isso por falar, mas não é verdade, não. cara. Não é. Se ele soubesse. Legal. E é cansativo. Cara, muito legal, obrigado, viu? Um bate-papo descontraído. Você com a experiência que você já tem nessa área, com o tempo que você tem fazendo isso, com o tanto de resultado que você tem. Eu fiquei feliz mesmo da gente conseguir bater um papo aqui juntos. Foi muito prazeroso, inclusive. Conhecer, né, esse lado institucional um pouco mais seu, né? Eu acho que amanhã eu quero conhecer de fato essas outras questões aí que a gente conversou. Mas foi um prazer ter você aqui hoje, viu? Obrigado. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado, Felipe. E obrigado você também por nos acompanhar até aqui, né? É um assunto que realmente faz muita diferença quando você tem a orientação correta. Isso evita você gastar dinheiro à toa, inclusive. Então, se você gostou, deixa aqui a sua curtida, deixa o seu comentário e não deixa de compartilhar também com os seus colegas, né? Se você puder compartilhar esse conteúdo para divulgar também o nosso podcast, o Fala Med. Como sempre, é um prazer ter você por aqui, viu? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana.